e hoje nós vamos pintar uma versão diferente de uma Bíblia com flores de Natal que eu já tinha pintado. E o versículo que eu escolhi está no Salmos capítulo 119, versículo 9, que diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo também. Nós vamos começar por estes verdinhos aqui. Esse ainda não, porque está em cima da Bíblia, então nós faremos depois. Nós vamos usar verde pântano, verde musgo. Eu tenho aqui 2 pincéis número 6, gastos, bem aparadinhos e durinhos, sequinhos. Eu vou começar com um deles e o verde pântano, aqui ó, bem no pezinho desse galho. Aqui nós temos dois, um que vem pra cá e um que vai pra lá. Então aqui no pezinho eu vou preencher mesmo, ó, com o verde pântano. Aqui também eu já vou fazer uma base com o verde pântano. Ali, ó, liberando a pétala da flor. Esse vem pra cá. E esse vai pra lá. Eu vou começar, olha só, carrego de tinta, só tenho tinta de um lado. Aí eu deito o pincel. Dá pra fazer esses pelinhos, esses galinhos, de uma forma perfeita. Tá vendo? Fica fininho na ponta. E aqui embaixo vai ficar mais grosso. Onde a gente bate o pincel, fica mais grosso. Onde a gente termina, fica fininho, tá? Dá pra cruzar também. Assim, agora eu vou começar esse daqui, ó. Mesma coisa. Pego tinta só de um lado, deito o pincel e vou fazendo puxadinhas, ó. Agora eu vou trocar de pincel e eu vou pegar o verde musgo. Com o verde musgo eu vou concluir aqui. O verde musgo já tá mais pesado. Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer uma transição entre os dois. Então, eu levei o pântano até por aqui e agora eu trago o musgo até aqui embaixo. Esse daqui, ó, a mesma coisa. Eu comecei com o verde pântano e finalizo com o verde musgo. Procura manter a mesma distância deles, dos risquinhos. E é isso. O pincelzinho do verde pântano. Começo por aqui, venho deixando a base dele bem mais escura. Já vou aproveitar e vou preencher aqui, ó, esse espaço, que é um espaço vago, e esse raminho tá entrando lá por trás. Marco a linha central. Aí dou uma esfumada. E agora eu já posso entrar aqui com o verde musgo. Esse raminho, ele entra atrás ali da página. Então, ele termina aqui, ó, bem reto. Vai ficar bem fechadinho aqui no meio e vai ficar bem escuro. Depois a gente vai pôr glitter. Aí, com esse escuro, fica lindo. Agora, esse aqui de baixo. Eu vou começar com o verde pântano aqui em cima, olha, pequenininho. Depois eu vou, aqui desse lado nem vou colocar. Eu vou fazer aqui, ó, o cabinho, o outro cabinho. E agora eu vou fazer aqui mais pro centro. Vou deixar aqui escuro.
Agora eu já vou finalizar com o verde pinheiro. Olha, aqui desse lado, fazendo galinhos. Pro lado de cá, fazendo galinhos. Um pouquinho aqui no meio. 3. E agora, finalizo as pontinhas aqui. Aí, aqui não precisa mais. Agora, eu vou terminar os dois que tem ali no risco, à esquerda, lá em cima. Aí, já te mostro. Olha, já fiz aqui também. E preocupada com você que não consegue trabalhar com um pincel largo fazendo as linhas finas, vou te mostrar. Você faz o que você consegue com esse pincel. Aí você pega o pincel zero e faz pontinhas. Tá vendo? Você pode fazer também, mas treina com o 6, treina com o 4, com o 2. Em qualquer pincel que você tenha que esteja assim, ó, gastinho, bem aparadinho. Se não conseguir, aí você pode fazer com esse zerinho somente as pontinhas, tá? Aí acho que ninguém vai ter problema para fazer os galinhos de pinheiro. Agora, eu vou fazer essas duas folhas aqui. Primeiro, eu vou preencher totalmente com verde maçã. Você pode usar um verde mais claro que você tiver, não tem problema, pode substituir. Preenchidinho, agora eu vou usar o verde pântano também, pincel número 6. Ó, passo a linha, agora a ranhura tá pra lá, então eu vou colocar uma ranhura assim para aquele lado. Pro lado de cá, você tá vendo que o espinho tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó, não na direção do espinho, um pouquinho também. Aqui, ó, mesma coisa, eu tenho a linha e tem uma ranhura pra cá. Eu tô evitando o lugar do espinho porque eu quero pôr a luz ali. Aí, pincelzinho sujo, um aqui e uma aqui. Olha, saio aqui, ó, do meio desse espaço aqui e entro, ó, o meio e puxo. Lembrando que eu gosto de deixar sempre a parte de baixo, bem na pontinha da folha aqui, ó, pouquinho mais escurinha. É gosto pessoal, tá? Ó, dá uma base assim mais bonito, eu acho. E agora eu vou usar o amarelo bebê para fazer uma luz com o mesmo pincel. Agora eu vou colocar o pincel aqui, ó, bem no espinho e vou puxar para dentro. Aqui, ó, puxo para dentro, espinho, puxo para dentro. Aqui eu vou puxar de cá, em direção ao espinho. Por um pouquinho mais aqui. Assim, ela fica bem agressiva, fica cheia de pontas. E o contraste também ajuda, o contraste de cores. Olha aqui, ó, a ponta. Puxo pra dentro. A outra ponta. Aqui, eu vou puxar. Deixei tudo mais claro, mas é pra colocar aqui embaixo, puxar sentido ponta. E o acabamento dessa folhinha, eu vou usar o pincel zero e o verde pântano. Olha, coloco o espinho um pouquinho, pincel um pouquinho para fora do risco. E continuo fazendo aquele contorno. Coloco para fora e continuo fazendo contorno. Já vou deixar o galinho. E aqui, eu vou fazer para os dois lados. Ó, assim. Aqui no centro depois vem glitter, ali glitter, 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 fica tudo brilhante. Vou pôr pra cá.
Fica bem agressivo e fica bem espinhudo. Aí, vou fazer mais a outra folhinha que eu tenho aqui em cima, do mesmo jeito, e já mostro pra você ela pronta. E agora, com vermelho vivo, vinho e branco, nós vamos fazer as bolinhas. Pincel número 2, eu vou preencher todas elas com o vermelho vivo. Agora, com um pouquinho do vinho, nós vamos separar. Primeiro, essas duas estão por trás dessa pétala. Então, eu já vou colocar um pouquinho do vinho aqui para fazer uma sombra desse lado. Segundo, essa daqui, eu vou deixar o vinho um pouquinho mais aqui para deixar ela redondinha. Vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra também. E agora, olha só, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Você viu que não foi na beirada e não foi no meio. Já vou separar essa daqui também. Deixei essa por trás desta. Vou colocar também uma pinceladinha de sombra aqui. E esta que ficou por cima, eu vou colocar, olha só. Aqui, ó, aquela pinceladinha de sombra. Eu vou lavar o meu pincel e com a tinta ainda úmida, eu vou dar uma misturadinha. O que que vai fazer? Vai tirar esse contorno. Olha só como eu venho com o pincel bem em cima da tinta e vou trabalhando redondinho para espalhar para os dois lados. Eu vou colocar glitter em cima dessas bolinhas no contorno, né? Então, eu nem vou me preocupar muito com a forma, não tá bem redondinho. Mas, quando a gente tá fazendo, é bom prestar atenção para ficar o mais próximo possível do risco. Aí, agora eu vou colocar uns brilhos com branco. Tá vendo aqui, ó, essa, tipo uma ferradura, né? Todos eles. Então, aqui, ó, na frente eu ponho um pinguinho um pouquinho maior. Aí, lembra da uva? Que a gente faz assim, meio que uns pontinhos dos lados, como se fosse um contorninho? Então, a gente pode fazer nessa frutinha também. A gente pode colocar brilhos aqui, ó, tá por cima. Só que você não pode fazer uma linha inteira. Você tem que pôr um pontinho, um puxadinho. Pode até pôr pontinhos menores. Quando a gente faz bolinha de sabão, é a mesma coisa. Ó, a gente pode trabalhar assim com pouquinhos de branco. Por mais forte aqui. Bom, é desse jeito aí que eu vou fazer todas as outras, mas agora nós vamos focar aqui, ó, nessa flor. Eu vou usar um pincel número 10 e eu vou preencher com amarelo bebê. Agora nós vamos fazer a sombra imediatamente. Peguei um pincel número 6 e a cor verde musgo claro. Eu vou começar aqui, ó, no miolo. É onde fica a parte mais escura da flor. Eu vou colocar e vou crescendo. Você viu que eu respeitei aqui a linha? E aqui pra cima não, eu tô esfumando. Agora eu vou começar por esta aqui. Primeiro, ela tá por baixo, por trás da página. Então, toda essa área vai ficar mais escurinha, ó. E já vou emendar nessa outra aqui também, que acontece a mesma coisa com ela. Então, já fiz o sombreadinho ali. Aqui também, essa pétala também tá por trás. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sombra.
O verde musgo claro, ele faz uma sombra bem suave sobre o amarelo bebê. Agora, esta pétala aqui, ela tá por cima daquela. Então, a que ficou por trás vai levar a sombra. Seguindo, esta ficou por cima daquela. A que ficou por trás vai levar a sombra. Esta ficou por cima desta. A que ficou por trás leva a sombra. Agora, esta daqui, eu coloquei ela por trás das duas. Então, ela vai levar a sombra dos dois lados. Esta ficou por cima dela, mas ficou por baixo desta. Então, a sombra vai aqui. Essa, aqui nós temos duas, e eu coloquei esta aqui por trás. Então, a sombra fica nela. E aqui nós temos uma que ficou por trás da folha. Então, aqui vai um pouquinho de sombra. E agora aqui, essa daqui, ó, continua aqui por trás da folha, só que eu vou deixar esta por cima dela. Então, eu vou pôr aqui a sombra, ó, na linha, e depois, por último, essa espremidinha aqui que tá por trás de todo mundo. Então, ela vai ficar bem mais sombreada aqui e sombreada desse lado aqui, ó. Porque aquele lado ali, ela vai ficar mais clarinha porque tá por cima daquela. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, o risquinho do meio. E eu vou fazer assim, vou puxar que nem uma folha. Você viu que fica bem delicado. Aqui também, ó, temos um risquinho no meio. Eu coloquei o risquinho mais pra ponta. Aí, a gente vai fazer duas ranhuras ali pro lado. Esta daqui, temos o risquinho. Também vou fazer ranhura aqui, ó, pra esse lado que tá o lado da luz. A ranhura é esse arranhadinho mesmo. Aqui, ó. Coloco um pouquinho em cima do risco. Vou fazer a ranhura aqui. Ela vai aparecer mais o lado que tá com a luz. Então, esse lado aqui, ó, essa pétala, ela tá inteira com luz. Então, a gente puxa pra esse lado. Esse daqui, aqui embaixo, ele tá inteiro escuro, mas aqui em cima dá pra pôr dois, ó. Fica bonitinho. Esse daqui, esse lado tá com luz, então eu vou pôr essas ranhuras para aquele lado. Esse daqui, eu nem coloquei risquinho aqui, mas o risquinho do meio tá aqui, ó. Dá pra colocar uma ranhurazinha ali também. Você viu que essa ranhura, ela fica bem discreta. Esse aqui, ó, ele tá atrás da folha, mas aqui embaixo dá pra pôr duas ranhuras. E aqui nem vou colocar, posso pôr um risquinho no meio. Nessa daqui, eu vou colocar a ranhura aqui, ó, pra cá. E vou colocar a ranhura pra cá também. Pros dois lados. Agora, ainda tá molhadinho. Não secou. Agora, eu vou trabalhar com o branco. E o branco é exatamente o contrário. O branco, ele vai na área de luz. A gente identificou a área de sombra como quem tá por trás. E a área de luz é quem tá na frente. Essa pétala aqui, ela tá na frente de todas as outras. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco nas laterais. Depois, essa daqui, ela ficou por cima daquela. Isso quer dizer que aqui vai um pouquinho do branco também. Não precisa muito branco, tá? É só mesmo para dar um toque. Essa daqui tá por cima daquela. Também leva um pouquinho do branco.
Quando você tem ranhura, se é no lugar onde você vai fazer o branco, você pode fazer isso, ó. Você põe o branco lá e dá uma puxadinha, assim, entre as ranhuras. E vai trabalhando devagarinho. Esse daqui também, ó, ficou por cima só daquele lado. Coloca a tinta e dá uma puxadinha com o pincel. Esse ficou totalmente por trás. Eu vou colocar um pouquinho do branco desse lado aqui. Esse tá por cima. Ó, o branco vem aqui. Esse também ficou por cima. Esse também tá por cima. Essa flor aqui, o Espírito Santo, ela tem bem vermelha, ela tem amarelinha e tem uma cor assim que é tipo marfim, bem desbotadinho. E elas são muito bonitas, todas elas. Eu vou esperar secar esse miolo para fazer os pontinhos. Então, enquanto seca ali, nós vamos adiantando a Bíblia. Com o pincel número 6 e o preto, eu vou fazer aqui, ó, o pedacinho que é a capa da Bíblia. Eu vou preencher toda essa área. Agora, preste atenção aqui, nesse pedacinho. Esse triângulo aqui, ó, tá lá por trás. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou passar aqui, ó, na beiradinha. Até o final aqui, ó. Porque essa parte tá por cima de tudo isso. Então, eu já vou separar aqui em partes para você não ficar desorientada, perdida. Agora, eu vou pôr aqui nesse outro pedaço. E você viu que aqui, ó, eu vou ter uma divisão também. Então, eu vou pôr o preto aqui. Eu vou esfumar um pouquinho do branco nessa área aqui, ó, assim. E agora, eu vou passar com esse pincel maior aqui, uma linha de branco, para ficar uma coisa mais precisa. Bom, feita essa parte, nós vamos colocar, preenchendo agora essa outra parte de amarelo ouro. Essa parte aqui inteira. E essa parte aqui, ó, inteira. Agora, eu vou pegar um pouquinho do caramelo, vou começar aqui, ó, no cantinho. Vou fazendo linhas. Primeiro aqui, tem uma área de sombra. Depois aqui no cantinho eu vou deixar assim bem escurinho. E eu vou trazer embaixo também uma linha de caramelo. Agora, um pouquinho aqui. E vou empurrando a tinta pra dentro. E uma linha, duas linhas. Aí, já chega. Do lado de cá também. Vou começar aqui no meio, fazendo uma sombra. Aqui no cantinho, eu vou deixar um pouco mais. Vou fazer uma linha também aqui no meio. O espaço é menor, mas ainda dá. Vou fazer aqui, ó, no cantinho, esse recorte. E eu vou puxar ele pra cima. Aqui também, nessa parte, eu vou colocar um pouquinho mais de caramelo. Esfumando pra cima do amarelo. Vou colocar uma linha
Nem vou chegar até em cima, eu só vou deixar assim, só puxadinho. Lavo esse pincel e eu vou repetir o mesmo processo com o sépia, só que agora é bem menos, porque o sépia, ele é muito escuro. E eu procuro ficar com ele somente em cima do caramelo. Aqui vou pôr um pouquinho. Aqui vou pôr um pouquinho. Olha, com o restinho de tinta que eu tinha no pincel daqui, eu já vou passar em cima da linha. Aqui, ó, no cantinho escuro. Ali já chega. Aqui em cima da linha, mas nem vem até o final. Por aqui também. Opa, saiu muito. Lavar o pincel e tirar um pouco do excesso. Agora, já vou usar essa tinta aqui para fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo, ó. E só um pouquinho aqui. Agora a gente vai iluminar. E a gente vai iluminar só onde tem o amarelo com o branco. Aqui, ó, eu tenho o amarelo. Só que aqui nem vou colocar porque o galinho tá por cima, então vai cobrir tudo. Eu vou colocar só aqui embaixo, ó. Desse lado de cá, eu vou pôr aqui. Você viu que aqui eu preservei um pouco mais, não coloquei nem o caramelo? Então, pensando em iluminar com o branco depois. E esse branco você vai fazendo assim também com linhas. E agora aqui, ó, essa área que também eu deixei quase sem caramelo. Aqui dá pra pôr um pouquinho mais, ó. E evita trazer essa tinta em cima do sépia, essa tinta branca. Aí, acho que já chega. Agora, nós vamos pintar as páginas. Assim, pincel número 10 de novo. E eu vou colocar o palha. Vou começar por essa página aqui. Por esse lado, né, que tá embaixo da flor e do raminho, porque a gente precisa que ele seque para fazer os elementos que estão por cima. Então, vou começar por ele, e quando eu terminar aqui, já vai estar seco ali. Essa área aqui vai ficar toda verde, mas aqui na borda você não deve fazer isso, deixar uma linha. Você vai pôr a tinta e vai esfumar para dentro. Aqui, ó, desse lado, por exemplo, coloco a tinta, depois eu dou uma esfumada. Para não ficar uma linha, porque aqui a gente vai fazer risquinhos. Se fizer uma linha de claro ali, depois o risquinho não vai cobrir. Eu acho que eu já vou preencher essa última página aqui também. Pronto. Agora vamos trabalhar a escrita aqui nessa página. Você viu que eu deixei uma marcação, mais ou menos assim, os risquinhos, na direção que você tem que colocar essa escrita. Eu vou usar o sépia e o pincel número 6, aquele bem aparadinho, assim, ó, só com um pouquinho de tinta. Primeiro a gente vai colocar uma linha aqui. Agora, você vai dar uma esfumadinha. Pode até fazer... Você deve já fazer essa puxadinha seguindo a linha que eu deixei aqui, ó. Só que não pode fazer pra cima. Vai puxando assim pro lado. Pego mais um pouquinho de tinta. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Nesse cantinho, embaixo da frutinha. Vou fazer também um pouquinho de sombra aqui embaixo dessa pétala. E agora, só com um pouquinho de tinta, eu vou deixar mais ou menos aqui a marcação
do que seria a escrita. Mas assim, ó, não tô fazendo escrita, tá? Eu tô fazendo aqui um pouquinho de sombra. Eu tô fazendo só uma ranhura, só um risquinho. E não precisa ser exatamente onde tá ali. Você só vai seguir aquele risquinho, porque ele tem uma inclinação, ele tem uma curvatura. E essa curvatura é essa aqui, ó. Então, você vai fazendo assim com o pincel. Aqui também tem que ficar mais escurinho, né, que tá por trás. Aqui, ó. Tá, daí agora essas linhas, você pode passar o pincel em cima para dar uma desmanchada. Vamos pro lado de cá. Aqui eu quero deixar uma sombra embaixo dessa página. Olha, uma sombra assim, ó, bem maior. Essa sombra vem até o final. Aqui também. Aí a gente vai dando uma esfumada. Olha como vai ficando. E mesmo fazendo essa sombra, eu ainda consigo ver a marcação das linhas. Olha, agora eu pego tinta e agora eu vou fazer aqui, ó, a marcação das linhas. As linhas da escrita. A gente tá simulando, né? Procura deixar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. Então, você traz a linha aqui, ó, e para. Não traz até o final, não. Aqui, praticamente não vai aparecer, mas você pode também, ó, colocar. E ela tem que fazer essa curvatura aqui. Aí, deixando aqui mais ou menos 1 centímetro também. Olha como eu faço com o pincel. Colocamos o escuro, colocamos a sombra, agora vamos colocar um pouquinho de luz e eu vou usar o branco mesmo. Essa luz vai aqui, essa luz vai aqui. E não pode ficar a linha assim, você põe a linha, depois você dá uma puxadinha nesse sentido. Um pouquinho também aqui, ó, bem no biquinho. Isso, aqui eu acho que vou colocar um pouquinho mais. Coloco a tinta, depois eu venho desmanchando aquela linha, olha só. Assim vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, desse lado de cá, toda a beirada, toda a borda. E é claro que aqui o pincel já acabou com a tinta, o excesso ficou aqui. E eu vou dar uma esfumadinha só pra dar uma sumida. E agora do lado de cá também. De cima até embaixo. Agora, dou uma esfumadinha de leve para não interferir aqui na nossa escrita. E aqui no cantinho também pode ficar um pouquinho mais claro. Agora eu vou preencher estas páginas aqui com areia também. Já fiz essa parte aqui. Perceba, aqui acabei de fazer, o branco ainda tá bem marcado, mas aqui, ó, onde já secou, você viu que ele some um pouco. É assim mesmo, tá? É só para destacar. Preste atenção aqui, que a gente tem 3 pontinhas. Se precisar, faça isso daqui com o pincel 0 aqui no cantinho, tá? Ó, seguir normalmente, do jeito que eu fiz essa daqui, eu fui seguindo e fazendo as outras. Aqui tá pequenininho, então não precisa linha, é só as linhas de sombra, de sépia e de luz de branco. E nessa daqui, preste atenção na curvatura. Aqui embaixo, você não pode fazer linha reta, você
tem que seguir essa curvatura aqui de baixo. E eu não trouxe o branco até o final, tá? O branco eu coloquei ali, ó, e fiz assim. Acabou. Não vou deixar aqui branquinho, aqui fica escurinho mesmo. E agora nós vamos fazer esse matinho aqui, apesar de que eu já fiz junto com você, mas eu vou fazer mais esse só para você não ficar com medo. Olha só, vou preencher aqui com verde pântano. Cantinho, né? Puxo a linha do meio e dou uma esfumada para não ficar aquele risco ali dividindo as cores. E agora eu já venho com o verde musgo, o mesmo pincel. Com o verde musgo é que eu vou fazer as pontinhas. E outra coisa, eu sei que é um estilo de pinheiro, mas aqui nesse eu vou fechar isso aqui, ó. Eu não vou deixar os risquinhos assim, 1, 2, 3, bem abertos. Vou deixar eles fechadinhos. Acho que aqui pode entrar um pouquinho mais do pântano. Então, não precisa ter medo. Ali em cima tem um triângulo que é fundo. Aqui, ó, tô usando o pincel 0 para colocar o verde pântano. Tem uma folhinha ali, eu vou fazer essas bolinhas vermelhas também e vou preencher a flor com amarelo bebê. Aí eu volto pra gente fazer junto. Ah, já fiz a folha, já fiz as bolinhas. E agora vamos fazer aqui dentro a sombra. A gente vai seguir o mesmo esquema da outra. Tá mais ou menos na mesma posição. Assim. Vamos começar por essa daqui. Você viu que eu fiz uma dobra aqui? Então, embaixo da dobra fica escurinho. Então, eu já vou começar por aqui, ó, fazendo uma sombra. Depois, eu já vou pôr o risco aqui no meio, porque eu preciso saber se vai cobrir esse risco de grafite que eu fiz. Que se não cobrir, depois eu tenho que passar outra mão de tinta. Ó, já vou fazer uma ranhura pra cá. E eu vou deixar aqui, ó, esse lado na pontinha aqui um pouquinho mais escuro também. Agora, esta pétala aqui, ela tá por trás. Então, aqui fica escurinho. Passo o risquinho. Já vou puxando pra lá. Essa daqui, eu vou pôr por baixo, ó. Agora, o risquinho do meio, vou puxar pra cá. Essa ranhura, ela fica bem suave. Esse daqui tá por trás, desse lado. Nem vou pôr ranhura, porque tá aparecendo só uma metade. Essa daqui também tá por trás desse lado. Aqui tem um espaço, então eu vou pôr a ranhura e vou pôr pro lado de cá. Porque esse aqui é o lado da luz. E agora, esta tá por trás dos dois lados. Aqui ela tá por trás e aqui também ela tá por trás. Um risquinho no meio. Pouquinho de ranhura pro lado de lá. Esta tá por trás dessa daqui. Sempre quem tá por trás leva sombra. Posso puxar bem de leve pra lá também um pouquinho. E essa daqui ficou por trás da gordinha aqui desse lado. E o risquinho no meio. E puxo duas ranhuras pro lado de cima. Do lado de cá ela tá por trás da bolinha. Tá, agora eu venho com o branco. Vamos fazer a luz. Olha isso daqui. Essa tá inteira por cima. Igual a de lá que eu coloquei também inteira por cima. Aqui eu vou deixar mais claro. A dobrinha, eu pego tinta só de um lado do pincel, ponho a tinta pra cima.
Começo no cantinho e termino aqui, ó, no cantinho. Posso até crescer, eu vou crescer um pouquinho mais aqui, ó. Fica um pouquinho mais interessante. Aí. Agora, essa eu vou pôr a luz aqui na pontinha, no biquinho, e vou puxar. Aqui tem um risquinho. Assim. Esta, ela tá por cima desse lado, então eu também vou colocar ali no biquinho e vou puxar aqui, ó. Pelo meio. Esta eu nem coloquei ranhura, mas eu vou pôr a luz aqui, ó, na ponta. Um pouquinho aqui, assim. E essa daqui ficou por cima desta. Eu vou pôr a luz também desse lado. Aqui eu tenho ranhura, então tem que tomar cuidado para não preencher tudo em cima. Esta, ela tá por trás dessas duas. Então, eu só vou colocar um pouquinho do claro aqui, ó, na ponta. Esta tá por cima. Ranhura, ranhura. E esta também, por cima. Ranhura, ranhura. Aqui ficou uma pétala bem grande, com um lado inteirinho amarelo. Então, eu vou colocar um pouquinho de ranhura aqui, ó. Duas. E um pouquinho de claridade. Agora, já secou a outra flor que eu fiz lá no começo. Então, nós vamos fazer o miolinho dela. Mas antes, eu vou realçar um pouquinho mais essa área de luz. Eu vou dar, assim, ó, uns toques com o branco. Ela tá seca. Então, cuidado, não coloque muita tinta, porque você pode não conseguir controlar. São mesmo uns toques. Ó, pego um pouquinho de tinta só e venho em cima dando uma pincelada. Eu não tô esfumando agora. Depois que secar a outra aqui, a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Lembrando que aqui depois vai o glitter. E o glitter, ele funciona como um contorno. Embora a gente não precise fazer o contorno inteiro. Agora, eu vou dar uma pinceladinha de verde maçã aqui, ó, no miolo. E vou puxar assim pra fora. Porque eu tô puxando na área de sombra, tá? Porque ela é, aqui dentro, assim, ela é esverdeadinha. Eu vou usar o verde musgo pra fazer as pintinhas de dentro. Eu não vou desenhar como aquela sementinha. Eu vou fazer pinguinho mesmo. Verde musgo. Vamos deixar assim um pouco esparramado. Lavo o pincel. E agora eu vou usar o amarelo bebê para fazer pintinhas entre as pintinhas do verde musgo. Olha como é feito. Quem conhece essa flor vai ver que a cor ficou bem parecida. Aí está. Agora eu vou esperar. Ah, eu quero fazer os galinhos. Eu esqueci de colocar os galinhos. Eu gosto de pôr assim, ó, galinhos nessas frutinhas vermelhas. Então, eu vou pôr agora, ó. Tô escrevendo aqui. Vou puxar pra cá. Aqui, na verdade, eu só vou preencher de CEP com o pincel zero, olha. Não é muito fininho não, tá? Aqui, ele passou em cima de uma área escura. Vou pôr uma aqui também, assim.
quando ele passa em cima de uma área escura, a gente coloca um pouquinho de luz, só para ele aparecer bem. E aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo bebê. Olha, assim, ó, não precisa fazer inteiro, pesado, não. Coloca a tinta e deixa. Se ela falhar, você deixa. Não volta preenchendo tudo, porque não precisa. Aqui também, ó, passou um pouquinho em cima ali da área de verde pântano. Então, eu vou colocar um pouquinho do amarelo bebê. E último, esse aqui, que é só preencher. Depois o glitter vai em cima e faz o papel dele. Quanto mais escuro, mais bonito fica o glitter. Isso de galinhos. Eu vou esperar secar, aí eu vou fazer o miolinho dessa flor. E agora, aqui já tá totalmente seco. Você viu que escureceu, né? Vamos voltar fazendo um pouquinho de luz com o branco no mesmo lugar, novamente. Isso vai dar um efeito bem melhor para a pintura, vai levantar. Agora que tá seco, eu vou fazer o fundo. E eu vou borrifar água toda a parte do fundo, aqui toda a volta. Não é para encharcar, mas é para deixar o tecido um pouquinho mais receptível. Fica mais fácil pra gente misturar essa tinta e não deixar ela marcar. Eu vou usar o meu Pituá número 6. Vou começar com azul hortênsia. Tiro o excesso de tinta. E agora eu vou colocar toda essa área aqui, ó. Essa parte aqui, onde tem as flores, que são amarelinhas, eu vou colocar esse fundo de azul. Mas eu não vou cobrir toda a área. Eu vou colocar só aqui nas entranhas, pertinho da flor. Ó, vou crescer um pouquinho aqui, ó, perto da folha. Venho passando aqui pro outro lado. Gente, esse fundo, ele tem que ficar bem delicado aqui fora. Aqui pertinho, ó, bem escurinho, tá? E aqui, ele tem que ir sumindo. Você não pode deixar aquela tinta forte aqui, você não deve. Aí, coloquei azul ali, agora eu vou colocar o azul também aqui. Eu vou cruzar, vou fazer amarelinho, amarelinho, azul e azul. Aqui também, vou colocar o fundo aqui, ó, bem pertinho da Bíblia. Eu não vou fazer um círculo em volta desse elemento aqui. Eu vou colocando assim, ó, pertinho e já venho sumindo. Aqui, ó, eu já venho sumindo com essa tinta. Você viu que aqui tá bem azulzinho e vai clareando, clareando. Aqui sumiu. Aqui ficou mais fortinho. Agora eu venho limpando o pincel, porque esse espaço é um espaço de apoio. Seria o lugar da mesa. Seria uma mesa, né? Não vou desenhar uma mesa. Eu vou fazer o fundo assim, mas seria o lugar da mesa. Ó, trouxe até aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê. Eu vou completar aqui esse cantinho, até ele se fundir aqui junto com o azul. Um pouquinho aqui. Olha como fica discreto, só aqui. Eu não tenho tinta aqui. E um pouquinho aqui. Agora eu venho pro lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa.
Vou começar aqui em cima. O amarelinho vai se fundir no azul. Toda essa área aqui. Viu que aqui tem um fundo. É um espaço maior. Então, eu deixo mais tinta e venho limpando à medida que eu vejo que acabou aqui, ó, as pontinhas dos elementos. Até ali já terminou a tinta. Ó, quando tá molhado, quando tá úmido, se você passar a tinta em cima de alguma coisa e ficar manchada, é só passar o dedo, que já sai. Ou um paninho úmido, se tiver muito. Aqui tem o amarelo, aqui tem o azul. Então, eu vou virar com esse amarelo, vou mesclar ele aqui, ó, nesse azul. Vai ficar um tom esverdeado. Pronto, as cores clarinhas. Agora eu vou pegar o verde pântano. E não se assuste. Um pouquinho do verde pântano. Tira bem o excesso de tinta. Aí eu vou colocar aqui, embaixo da Bíblia. Venho trazendo. Ele vem sumindo. Olha como aqui eu preciso que fique bem escurinho. É uma área bem sombreada. Mas aí eu venho limpando, venho trazendo essa tinta. Eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, no pezinho desse ramo. Na parte de baixo. Mas eu também venho sumindo com a tinta, eu não deixo uma marca. Agora, um pouquinho aqui embaixo também outro lado da Bíblia. Aqui pode ficar mais escurinho. Aqui, ó, nesse cantinho. Aqui nesse cantinho. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Agora, eu venho pro lado de cá. Eu tenho aqui, ó, um cantinho e tenho aqui um cantinho. Eu não quero cobrir o amarelo todo, então eu tenho que tomar muito cuidado. E vou deixando o pincel só com o peso dele, eu não aperto. Mais um pouquinho. Aqui, ó, só nesse cantinho. Subindo aqui um pouquinho perto da folha. Mas eu não preencho esse espaço, não. É só aqui. E agora, aqui nesses cantinhos, eu vou pôr um pouquinho também. Só nas entranhas. Se você tiver dificuldade de fazer com esse pincel aqui, você pode pegar um menorzinho, ou até mesmo um pincel aparado. Aqui pertinho, aqui pertinho. Você viu que já escureceu um pouco? Agora ali, só um pouquinho. Aqui também. E aqui também. Sumiu, sumiu, sumiu. Um pouquinho aqui e fechou. Aí, agora tá na hora do glitter. Eu gosto de tirar a fotografia antes de passar o glitter, porque o glitter ele interfere. O brilho, às vezes um detalhezinho você não consegue enxergar por causa do glitter. Mas nesse daqui eu vou passar primeiro, porque senão vai parecer que tá inacabado. Essa parte aqui, tá vendo? Eu vou fazer uma folha. Ó, vou pôr o glitter aqui no meio e vou colocar o glitter assim, uma pincelada, ó, em cima da área escura. Assim eu vou fazer todas as folhas. Agora aqui, eu vou passar uma linha no meio, pode ser uma linha bem fina. Aí eu vou trabalhar fazendo isso aqui, ó, com glitter, para todos os lados. Linha no meio e eu faço uma ranhura.
A flor, eu vou fazer um contorno, mas não é um contorno inteiro. Você viu que eu tô colocando a tinta? Olha, assim, ó, nas curvinhas, nas pontinhas, onde uma tá por cima da outra, você aproveita e coloca na área de sombra. Aqui o branco não tá totalmente seco ainda, mas dá pra colocar. As bolinhas, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um contorno, procurando deixar bem certinho. Esse galinho seco também, ó, só colocar um pouquinho em cima. Opa, não pode entortar. A Bíblia, eu vou fazer o contorno em cima da área escura. Aqui, ó, vou passar uma sujeirinha de glitter. Aqui, contorno, porque tem área escura. Contorno na parte de fora. Olha que lindo vai ficar. Eu vou passar o glitter nele inteiro e daí eu te mostro pronto. Prontinho, glitter passado. Olha que lindo que ficou. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado pela sua contribuição. E até o próximo vídeo.